Boa noite, irmãos. Prazer, vocês já me conheceram aí já, né? Tá tudo certo. É um prazer estar aqui nessa igreja. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei aqui, porque eu não tinha visto ainda como estava essa nova igreja, esse novo lugar que o William está agora. Eu tive a oportunidade de ir na igreja que o William abriu algum tempo atrás, que foi a primeira inauguração, aquela coisa. E quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Parece uma igreja moderna, uma igreja estruturada. E eu tenho certeza que se Deus deu a estrutura, Deus também vai dar o povo. Amém, irmão? Então, eu tenho certeza que o William é um homem de Deus, que o que ele tem feito aqui é algo que está no coração dele. E algo de fato que ele entregou para Deus, né? É um plantio. Eu lembro do seminário, como o William falou, ele era pai de família. Tinha filhos para criar, o Daniel também, e nós vivemos um tempo onde nós somos chamados e experimentados para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Então muita coisa que eu tenho vivido hoje na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, né? E de fato na minha vida eu tenho vivido porque eu plantei lá atrás e porque de fato Deus tinha uma promessa na minha vida. Então eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Tenho o prazer de dizer que hoje o meu filho participa de uma célula Kids, que a minha esposa é apaixonada por Jesus. Eu tenho o prazer de falar também que eu vi a minha irmã se convertendo, eu vi uma prima minha se convertendo, é casada, hoje ela está nos caminhos de Deus. E eu tenho o prazer de ver o Senhor dentro da minha casa, né? Então toda vez que acontece algo, nós temos um grupo da família, acredito que todo mundo tenha, e nesse grupo acontece de tudo, fala de tudo. E quando a coisa está feia, eles falam, Igor, está acontecendo algo, ora por nós, né? Nós precisamos de Jesus aqui. E eu vou lá e de fato oro pela minha família, oro pela minha casa, para que as coisas se acalmem. E eu vejo Deus acalmando tempestades, amém? Então é um prazer estar nessa casa. Eu quero dizer que eu amo servir a Deus, não importa onde seja. E hoje eu fiquei muito feliz de estar aqui. Quando o William ligou para mim, me dizendo, Igor, tem agenda, consegue vir? Fiquei muito feliz na hora, falei para minha esposa, cara, nossa, vou ministrar na igreja do William, alguém que eu amo de paixão, que andou um tempo comigo e tal, contei um pouco da nossa história. E hoje estou aqui para ministrar na vida de vocês, amém? Então que o Senhor possa falar ao seu coração, que o seu coração esteja aberto para esse tempo, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos para orar por você, amém? Senhor Deus, que nesse dia o Senhor possa falar conosco, Senhor. Que o Senhor possa me usar a minha boca. Que o Senhor possa, Deus, através desse tempo, em nome de Jesus, nos mostrar, Pai, para onde nós iremos, o que nós faremos daqui em diante. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, acrescentar a essa casa, Deus, muito mais fé. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos dar uma nova visão. Que o Senhor possa nos dar, Pai, em nome de Jesus, o entendimento de que nós somos filhos, Pai, e de que nós temos um chamado e um propósito nesse lugar, amém? Glória a Deus. Fala glória a Deus. Amém, irmãos? Então eu vou ministrar uma palavra que o tema é homens diante de Deus, um chamado para decisão. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela lá em Josué 24:15. E nós vamos ler aqui, decorrer. Josué 24:15, eu vou ler para você, diz assim: se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui Josué está fazendo um desafio para o povo, um desafio direto. E ele está falando para o povo a quem vocês vão servir, né? Por quê? Porque se vocês forem ver o contexto de Josué 24, Josué ele começa a contar os feitos de Deus. Olha, foi o Senhor que tirou vocês dos amorreus, foi o Senhor que venceu as suas lutas, foi o Senhor que deu para vocês uma nova terra,
Foi o Senhor que tirou vocês da situação que vocês estavam. Mas agora vocês estão aí, e a quem vocês vão servir agora? Vocês vão servir os deuses do leste, do Eufrates? Vocês vão servir os deuses dos amorreus? Ou vocês vão servir ao Deus verdadeiro? E é muito poderoso isso, porque o povo toma uma decisão, né? O contexto fala que o povo escolhe o Deus verdadeiro, e o povo, eles falam: olha, foi esse Deus que me tirou de onde eu estava, foi esse Deus que me deu uma nova chance, foi esse Deus que me deu uma nova vida, foi esse Deus que me tirou do fundo do poço, então nós vamos servir a esse Deus. E eu quero que você faça uma reflexão na sua vida. Por quê? Porque hoje nós estamos falando de um ponto de impacto, e foi muito poderoso o que o Igor fez aqui. E eu quero que você entenda que o Senhor é aquele que tirou você de um caminho de escuridão, de um caminho de morte. Sabe, a palavra de Deus fala que, a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Você estava destinado para a morte. Sabe, todos aqui pecaram, amém? Nós já entendemos essa parte. E você estava destinado à morte, mas Cristo com sua misericórdia te salvou. Cristo com a sua misericórdia interviu na sua vida, para que você ganhasse a vida, para que hoje você tivesse uma nova oportunidade, e não só uma oportunidade, mas novas promessas. Deus, Ele te prometeu o quê? Que você pisaria em uma terra nova. Deus te prometeu que te tiraria de um lugar de escravidão. Deus te prometeu que você e sua casa serviria ao Senhor, e isso é uma verdade. Mas por que nós ainda insistimos em viver uma vida natural, longe dos caminhos do Senhor? A palavra de Deus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas muitas vezes nós estamos procurando caminhos diferentes, muitas vezes nós estamos tentando viver a vida de uma forma diferente, muitas vezes nós estamos buscando uma verdade diferente. Não é verdade? Nós ficamos dando desculpas para o Senhor. Olha, Deus, mas é só dessa vez. Olha, Deus, mas minha esposa também é muito difícil, cara. Olha, Senhor, mas no meu trabalho você entende, Senhor, que está puxado, não dá para ir para o culto, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E aí Josué estava falando para o povo: olha, vocês precisam se posicionar, vocês precisam entender o Deus que vocês estão servindo, vocês precisam entender que é o Senhor que tirou vocês do lugar de morte, e agora te colocou para viver uma vida diferente, uma vida com um propósito. Ele te chamou para esse tempo. E eu quero que você entenda, irmão, você não saiu da sua casa para sentar numa cadeira, ouvir um cara esquisito e ir embora. É a palavra de Deus, sabe? É a palavra de Deus que vai te transformar, é a palavra de Deus que vai te renovar, é ela que vai te dar um novo segmento. Quando eu me casei foi muito diferente. Por quê? Porque eu vivia para mim. Eu vivi 27 anos da minha vida para mim. Então eu tomava minhas decisões, eu ia tomar banho a hora que eu queria, eu saía a hora que eu queria, eu não queria. Mas depois que a minha esposa chegou na minha casa é diferente, irmão. Quem já dormiu sem tomar banho aqui? Levanta sua mão. É quase metade aí, né? Já dormi. Agora pergunta se eu durmo hoje sem tomar banho. Não pode mais. Por quê? Senão ela quebra o pau dentro de casa, filho. E não só isso, existem algumas situações no casamento que o homem vai precisar abaixar sua cabeça, que você vai precisar repensar, que você vai precisar do Senhor para te salvar também. Isso é notório. Mas quando a minha esposa chegou na minha vida, eu ainda não conhecia o Davi. Eu conheci o Davi com 2 anos de idade, e eu me tornei pai. E foi muito diferente. Por quê? Porque eu falei: Deus, como que eu vou cuidar de uma criança? É muito desafiador. Agora você sustenta uma casa, você sustenta uma família, debaixo do quê? Eu não tenho experiência. O desespero bate no coração, mas há uma certeza de que quem me sustenta é o meu Senhor. Quem guarda a minha casa é o meu Senhor, é Ele que faz. E é muito poderoso. Por quê? Porque debaixo disso você vai viver muitas experiências com Deus. Esses dias o meu filho estava em casa,
e dormindo, e ele acordou de madrugada. Ele falou: pai, tinha um bicho na minha cama, e o bicho estava correndo atrás de mim. E ele acordou e começou a ver bicho. Aí minha esposa: vai lá ver o que é. Eu falei: vai você, meu filho. Ela: vai lá ver o que é. E aí na hora assim, o cara tá sonolento, você não percebe. Mas quando eu acordei, eu entendi. Falei: não, peraí, mas não é possível. Não é possível, o diabo não tem essa autoridade para entrar na minha casa e falar com meu filho. E aí eu fui pro Davi e falei: filho, vem cá, eu vou te dar uma coisa que tem poder, tem muito poder. Nessa coisa fala que um menino igual você, chamado Davi, matou um urso e um leão na força do Senhor. E você vai vencer esse bicho na força do Senhor, não na sua força. Ele falou: pai, é verdade? Eu falei: é verdade. E ele dormiu com a Bíblia, dormiu em paz a noite inteira, dormiu com a Bíblia. Às vezes eu chego em casa, o Davi está em casa, ele: pai, vem cá, você pode ler a Bíblia para mim? Ele não entende, mas ele vê a vida, ele vê como funciona, ele vê como as coisas acontecem dentro de casa. Ele fala: pai, e não é ler a Bíblia não, de qualquer jeito não. Ele abre e fala: eu quero que você leia daqui para cá. Eu falei: meu Deus do céu, que autoridade é essa aí, garoto? E lá vai eu ler a Bíblia para o Davi. O que eu estou fazendo? Plantando. Sabe o que eu estou fazendo? Estabelecendo o reino de Deus sobre a minha casa. E é por isso que você está aqui, porque você precisa estabelecer o reino de Deus sobre a sua casa. Nós somos homens, sacerdotes, chamados para uma posição de governo. Então, de fato, quando acontece alguma coisa, para onde sua esposa vai? Quando acontece alguma coisa, para onde seu filho vai? É uma posição de governo. Sabe que nós não exercemos essa posição porque nós somos bons, nós não exercemos essa posição porque nós temos uma grande experiência, nós exercemos porque nós fomos chamados por Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: você exerce uma posição de sacerdote porque você foi chamado por Deus. Amém? E hoje nós vivemos uma crise silenciosa, que não é uma crise política, não é uma crise econômica, é uma crise de identidade. E de fato, irmãos, nós vemos as pessoas que estão abandonando a fé, abandonando a família, com uma omissão moral e uma apatia espiritual. E isso acontece no nosso meio. Quantas vezes você olhou e falou: meu, eu não queria ir para o culto hoje? Quantas vezes você deixou de exercer o seu sacerdócio dentro da sua casa? Quantas vezes você deixou de ser um homem que tenha uma moral de um homem cristão? Sabe, quantas vezes você negociou isso? Mas de fato, nossos olhos estão voltados para isso, e é perceptível isso no nosso meio, mas nós nos levantamos de fato para quebrar isso no nosso meio. Sabe, nós nos levantamos hoje para entender que isso não pode ser a nossa realidade. A palavra de Deus fala que no final dos dias o amor se esfriaria, não é verdade? Você tem visto o amor se esfriar, irmãos? Você tem visto os filhos matando os pais por muito menos, os irmãos brigando com os irmãos, filhos saindo da casa dos pais muito cedo, o pai que não tem autoridade dentro de casa, e muitas coisas têm acontecido. E se você não vigiar, irmão, eu quero te falar, o mal, ele vai te assombrar. O diabo sabe como tocar em você. O diabo sabe que o que você mais ama é o seu filho. O diabo sabe onde está a sua fraqueza, e é por isso que nós devemos nos esconder no Senhor. É por isso que nós temos que recorrer ao Senhor, porque senão, irmão, o diabo vai te atormentar, senão o diabo vai sair na frente, mas você é mais do que vencedor. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: você é mais do que vencedor. Então nós vemos o homem, a Bíblia nos mostra de um homem que fugiu de Deus, né? Se escondeu de Deus, foi Adão. É engraçado porque quando Adão se esconde, Deus não tinha perdido Adão, Deus sabia onde Adão estava, mas Adão se escondia de Deus com vergonha do que ele tinha feito, e Deus procurava Adão
para mostrar que o amor não era até aquele ponto, para mostrar que Deus tinha um compromisso com ele. E eu quero te falar, hoje Deus tem um compromisso com você, sabe? Deus tem um compromisso com a sua vida, e muitas vezes nós estamos servindo a Deus e de uma forma errada, e nós temos um pensamento de, eu não vou servir a Deus dessa forma, então o que eu vou fazer? Eu vou parar, quando eu tiver bom, quando tiver tudo certo, aí sim, eu vou servir a Deus de uma maneira correta, com intensidade, com fervor. Não, sirva a Deus da maneira que você está. Por quê? Porque o Senhor que vai te construir, é o Senhor que vai colocar as paredes no lugar, é o Senhor que vai construir a sua estrutura, é só através de Deus. Não adianta você tentar ir para outros caminhos, não adianta você tentar viver outro estilo de vida, só há um estilo de vida, amém? O Senhor é aquele que te conquistou, amém, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado, o Senhor te conquistou, amém? E a nossa esperança está nele. Então quanto mais longe de Deus você está, mais sem esperança você fica. Tem um testemunho aqui de uma moça que tinha perdido a esperança no Senhor, e ela dizia: Senhor, quando o Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor tem na minha vida? Porque eu estou olhando para um lado, eu estou olhando para o outro, e o que eu estou vendo é escassez, uma terra seca, e eu não sei lidar com isso. Eu não estou enxergando para onde eu vou, eu não consigo ver o propósito de Deus na minha vida. Sabe para onde o Senhor está me levando? Eu não estou entendendo, Deus. Se o Senhor está me ouvindo, por favor, faz uma estrela cadente passar no céu agora. E ela começou a olhar para a estrela. Ela: por favor, Jesus, confirma no meu coração que o Senhor tem algo. E ela ficou meia hora sem nada. E ela falou: tá vendo? Eu sabia. Deus não está comigo, Deus me abandonou, Ele não quer falar comigo, olha só, Ele não quer me responder. Logo depois ela dormiu, e quando ela acordou ainda era noite. Ela olhou, ela acordou com muito sono, foi até a janela, olhou, e a estrela cadente passou. Ela: olha lá a estrela. E aí ela pegou e falou: mas não foi na hora que eu queria. E aí na hora o Espírito Santo falou ao coração dela, falou: olha, eu não estou aqui para te dar as coisas quando você quer, mas se eu te desse as coisas na hora que você queria, você ia saber que eu sou um Deus poderoso, e é por isso que eu não dou. Mas quando eu dou as coisas fora do seu tempo, você sabe que eu sou um Deus que não esquece daquilo que eu te prometi. Então eu quero que você entenda que o Senhor, Ele tem um compromisso com aquilo que Ele disse ao seu respeito. Quantas vezes você foi confrontado por Deus? Quantas vezes o Senhor derramou uma palavra, um vinho novo sobre sua vida? Quantas vezes o Senhor falou: olha, eu estou te chamando para um novo tempo, eu estou te chamando, eu estou te levantando para um novo tempo, eu entro hoje com uma providência na sua casa, hoje eu entro no seu lar, hoje eu trago salvação, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo. Quantas vezes você foi alimentado por uma palavra profética, sabe? Mas se você não persevera, você não vai ver a promessa de Deus. Se você não permanece, você não vai ver a promessa de Deus. Por quê? Porque os seus olhos estão voltados para outro lugar, mas Deus está fazendo, só que os seus olhos não estão enxergando.